Graça e paz, igreja linda do Senhor, quando sou feliz estar na casa de Deus, diga amém. Glória a Jesus, podeis assentar. Que bom que estamos juntos nessa noite de quarta-feira, podendo então adorar ao nome do Senhor. Ok, quero convidar vocês a retornarem ao texto que ministramos no domingo. Domingo ministramos sobre prepare-se para a mudança. Uma mensagem assim muito poderosa de transformação para a nossa vida. Então, se você não viu a mensagem de domingo, essa mensagem está salva em nosso canal no YouTube. Você pode procurar e ouvir a mensagem. Mas nós vamos retornar a esse texto, que é exatamente Ezequiel 37, na nova versão transformadora NVT, Ezequiel 37. Vai lá comigo, por favor, no texto do Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, a partir do primeiro versículo, nós vamos então ler juntos a passagem. Se você está comigo, diga reino. Se encontrou, diga aleluia. A Bíblia diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte e completamente secos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se no vale, em todo o vale, o barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então eu observava músculos, carnes se formarem sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetiza aos ventos, anunciar-lhes uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, vem dos quatro ventos, sopra nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia me ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos eles voltaram à vida e formaram um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos velhos e secos. Não há esperança. Nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: assim diz o Senhor soberano. Ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. Quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu sou o Senhor. Falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Quantos podem dizer aleluia? Glória a Deus. Ok. Ah, nós percebemos a riqueza desse texto no domingo e quantos detalhes aqui, mas hoje eu quero me deter nessa parte do verso 11 em diante, porque a Bíblia diz no texto que Deus falou com Ezequiel, dando a ele uma visão, dando a ele uma mensagem e deu a ele a experiência dele ver as coisas serem mudadas, transformadas, exatamente a partir do poder da sua palavra liberada, ou daquilo que ele havia dito da parte do Senhor. Vemos Ezequiel falando com os ossos secos, vemos Deus falando com Ezequiel, mas o verso 11 diz que o povo também falou, o povo de Israel. E é onde eu quero me deter. O texto diz que quando o povo de Israel se referia a si mesmo, eles disseram: nós nos tornamos como ossos secos e velhos, e a nossa esperança pereceu e a nossa nação acabou. Nesta frase, nós podemos perceber como estava o coração do povo de Israel e como as nossas palavras são reveladoras. Diga assim comigo: nossas palavras criam o ambiente que nós vamos viver. Diga comigo: as nossas palavras criam o ambiente que nós vamos viver. Em outras palavras, a nossa realidade é criada pelas nossas palavras. Por isso o Senhor diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Ou seja, a Bíblia deixa claro que as nossas palavras não apenas criam vida, elas podem também criar morte. Diga comigo: as palavras não criam apenas vida, podem também criar morte. Por que que a palavra pode criar vida e morte? Porque a palavra é o poder criativo de Deus. Deus criou todas as coisas por meio da palavra. Deus ia dizendo e as coisas iam acontecendo. Todas as coisas surgiram por meio da palavra. A palavra criou todas as coisas. Quantos pode dizer aleluia?
Então precisamos ter cuidado com as nossas palavras. E a partir desse ponto aqui, do verso 11, que podemos escutar ou reproduzir aqui no texto o que o povo de Israel estava dizendo, então o vale de ossos secos que Deus havia dado a visão a Israel era resultado das palavras do povo de Israel. Ele poderia ter tido uma visão de qualquer outra coisa, ele teve a visão de um vale de ossos secos, porque o povo disse: nós somos esses ossos, ossos secos e velhos. E número 1 aqui, como ponto de start da nossa mensagem, eu quero começar falando sobre isso. Que como as nossas palavras podem criar a nossa realidade, esse é o ponto 1. As nossas palavras podem criar aqui como ponto 1 a maneira como você se vê. Esse é o ponto 1. A maneira como você se vê. Suas palavras podem criar isso. A maneira como você se vê. Esse é o ponto 1. Qual é o ponto 1? A maneira como você se vê. Ok. Está claro aqui no texto que o próprio Senhor diz, o povo está dizendo, nos tornamos como ossos velhos e secos. Ok. Então ele estava dizendo, nós não éramos antes, mas passamos a ser. Ou seja, alguma coisa aconteceu, e na minha mensagem hoje aqui, obviamente nós sabemos o que foi o exílio, mas não é minha mensagem hoje aqui. Mas em um momento da vida do povo de Israel, houve uma secção, um corte, houve um desvio. E é isso que nós precisamos entender quando lemos a Bíblia. Às vezes nós lemos a palavra e nós não conseguimos encaixar aquilo em nossa vida prática. Mas significa que algumas coisas em nossa vida são tão traumáticas, são tão terríveis, que elas alteram a visão que nós temos de nós mesmos. É como uma quebra, é como é como é que eu poderia dizer? É como se algo fosse tão impactante na nossa vida que nos aprisionasse naquele momento do trauma. Então, quando eles passaram pelo exílio, eles mudaram, viram uma chave dentro de Israel e eles passaram a se ver como ossos velhos e secos. Em outras palavras, a autoimagem deles era a imagem de alguém que estava morto. Diga comigo, morto. Diga comigo, morto. E não ache que essa é a única passagem bíblica que mostra alguém tendo uma autoimagem de alguém que já está sem vida. A Bíblia diz que quando Davi, usado por Deus para tentar restaurar o último membro da casa de Jonatas, que ele queria abençoar, porque ele era amigo de Jonatas, ele disse: vou abençoar alguém da linhagem de Saul por amor a Jonatas, meu amigo. E ele disse: alguém que eu possa fazer? Ele disse: não, existe o neto de Saul chamado Mefibosete. E quando ele manda trazer Mefibosete para dentro do palácio para abençoar Mefibosete, para devolver a ele as terras que eram do seu avô Saul, Mefibosete diz: quem sou eu para o rei se importar comigo? Eu não passo de um cão morto. Ele não se via apenas como um cão, ele se via como um cão morto. É que o povo está se vendo aqui. Eles não estavam se vendo apenas sem valor, eles estavam se vendo mortos. Diga comigo, mortos. Então, a imagem que você tem é a imagem que você está criando por meio das suas palavras. As palavras têm o poder de criar a nossa realidade, inclusive a nossa própria imagem. Aquilo que você fala de você mesmo está criando a sua imagem. Não importa, você pode se vestir com a melhor roupa, frequentar os melhores lugares, mas se as suas palavras não são palavras que estão de acordo com aquilo que Deus deseja, a sua palavra está criando uma imagem negativa acerca da sua pessoa. Ou às vezes, a palavra que você está liberando está apenas confirmando que você passou por algum trauma que quebrou a imagem que você possuía acerca de si mesmo. E agora as suas palavras estão apenas confirmando.
Quando você entender até aqui, diga amém. Não é minha mensagem hoje aqui. Quem sabe mais para frente eu desenvolvo a isso. Mas eu não sei se você sabe, mas a, o seu cérebro, que é a parte física, que pode ser, em outras palavras, fotografado, examinado, tocado, ele é dividido em dois hemisférios. E cada hemisfério tem as suas particularidades. Mas quando falamos da parte imaterial, que é a sua mente, que não pode ser fotografada, não pode ser examinada, a sua mente, ela tem, no mínimo aqui, pensando desse ponto, dois lugares. Um lugar em que a sua mente é consciente e um lugar em que sua mente é inconsciente. O consciente está atrelado ao que você está fazendo todo o tempo, de forma que você está prestando atenção naquilo. Aquilo que você faz prestando atenção está sendo feito pelo seu consciente. Agora, as coisas que estão rodando dentro de você e que você não presta atenção que está ocorrendo, mas está controlando a sua vida, isso está em seu inconsciente. E no seu inconsciente estão guardadas todas as suas experiências, inclusive os traumas. Sua imagem negativa, às vezes, está vindo desse trauma que está lá nesse inconsciente. E suas palavras, dia após dia, está apenas confirmando aquele trauma. No caso aqui, eles haviam passado pelo exílio e eles mudaram a imagem que possuíam de si mesmos. Agora tinha uma imagem negativa. Eles se viam como ossos velhos e secos. Por isso Deus mostrou para Ezequiel um vale de ossos secos, dizendo: eu quero usar você para mudar essa realidade, porque é dessa forma que o povo se vê. Deus não pode fazer nada em sua vida até que você altere a visão que você tem de si mesmo. Quando você entender até aqui, diga amém. Quando você entender até aqui, diga amém. Diga assim comigo. Diga comigo, nossas palavras criam a nossa realidade, influenciam a maneira como a gente se vê. No caso aqui, como eu disse, o povo tinha uma autoimagem de um morto. Agora vamos lá. Como a sequência toda na Bíblia é inteligente, é lógico. Por isso que eu disse, quanto mais lemos a Bíblia, mais inteligente ficamos. Ok. A sequência do texto, o povo diz assim: nós nos tornamos como ossos velhos e secos e a nossa esperança pereceu. Ok. Percebam que depois deles falarem de como eles se viam, porque disse, nós não éramos, mas nos tornamos, ou seja, a partir de um ponto. Não é minha mensagem aqui, como eu falei, mas esse ponto a que esse ponto de rompimento, esse ponto que traumatizou o povo foi o exílio, que marcou negativamente o povo. Eles haviam sido tirados da sua terra. Agora, olha o que eles dizem: a nossa esperança pereceu. Aqui não está falando mais da visão que eles tinham de si mesmos. Estava falando do que estava agora como sentimento deles. Qual era o sentimento? Essa é a segunda coisa. Nossas palavras, elas nos afetam de tal forma que elas afetam a forma como a gente se sente, ou como você se sente, organizando o ponto. Então, a forma como você se sente é programado também pelas suas palavras. E eu comecei a falar um pouco sobre isso domingo, de que às vezes você para durante seu dia e diz assim: meu Deus, por que eu estou tão triste? Por que eu estou tão abatido? Por que eu estou tão para baixo? Mas você não lembra que ao longo do dia você liberou palavras que começou a condicionar seus sentimentos. Seus sentimentos vão acompanhar a sua imagem, que foi construída pelas suas o quê? Palavras. É por isso que eu já disse para vocês, irmãos, eu não sou religioso aqui, como alguns acham, que, sei lá, toda a música foi composta por Satanás. Porque se fosse assim, a gente não poderia admirar um quadro, porque acharia que todo quadro também foi pintado por Satanás. Não, a música, a pintura, a escultura, são artes. E a arte é uma expressão da criatividade que Deus deu ao homem. Mas
Nada neste mundo é isento de um sentimento, de um pensamento. Quem compôs a música, quem fez aquele quadro, ele quis colocar um sentimento ali. Por isso eu disse para vocês: cuidado com as músicas que você põe nos ouvidos, porque certas músicas condicionam você à tristeza. Tanto que existe no mundo um estilo de música chamado música de deprê. O que é deprê? Depressão. É a música do fundo do poço, é a música da pessoa que perdeu alguém, que está triste porque foi largado, foi deixado, e a pessoa fica ouvindo aquela música e se alimentando daquilo. E às vezes a pessoa faz decretos cantando a letra da música e ela nem percebe os decretos que ela está fazendo. Outro dia eu estava vendo um camarada fazendo algumas traduções de algumas músicas que estão sendo executadas a no meio atual, e que as pessoas vão por causa da melodia bacana, dançante, mas não param para prestar atenção na letra. E algumas letras das músicas dizem assim: olha, você entrou na minha vida e você é o meu diabo, você entrou na minha vida para me atrapalhar. E a pessoa começa a dizer como aquela pessoa, ela é uma figura maligna dentro da vida dela e está conduzindo ela para o inferno. E ela está cantando a música em inglês, mas não é porque em outro idioma que não há influência do mesmo jeito. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que colocamos em nossos ouvidos, porque certas palavras estão agora induzindo os nossos sentimentos. Coisa eu estou entendendo até aqui, diga amém. No caso aqui, o povo estava dizendo: a nossa esperança pereceu. Em outras palavras, estavam dizendo assim: nós não temos mais expectativa. Porque é isso que a palavra original em hebraico aqui, kizá, significa: a perda da expectativa. Eles não esperavam mais nada. Então, escute, eles não estão mais falando agora de como eles se viam, eles estavam falando de como eles se sentiam. Eles sentiam pessoas sem expectativa. O que um morto espera? O que um morto espera? Se eles se viam como mortos, o que um morto espera? O morto não espera nada. Diga assim comigo. Eles se sentiam sem vida e sem expectativa de mudança. Porque isso que é a palavra original que foi traduzida por esperança aqui, no original em hebraico, traz essa ideia de expectativa. É aquilo que você está esperando. Eles não tinham expectativa de mudança. Como é que você se sente? Você se sente assim, sem expectativa que as coisas vão mudar. Que tudo vai continuar igual, tudo vai ser do mesmo jeito. E eu quero que você pense se talvez na sua vida você não está assim, vivendo alguma situação da sua vida em que você acha que as coisas não podem ser diferentes. Você não tem expectativa daquilo mudar. Por quê? Por causa da imagem que você possui daqui de você mesmo e o sentimento que está atrelado àquilo. Quando estou entendendo até aqui, diga amém. Eu quero mostrar um texto aqui para vocês. Me dê um minuto, por favor. Ok. Vá comigo, por favor, em Eclesiastes 9:10 NVT. Vai lá comigo, por favor. Eclesiastes 9:10 NVT. Vocês estão me acompanhando até aqui? Diga amém. Vocês estão me acompanhando até aqui? Diga amém. Ok. Então, Eclesiastes 9:10 na NVT, nova versão transformadora. A Bíblia diz assim: tudo que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria. Ok? O que os mortos operam? O que os mortos executam? Baseado no texto aqui. O que os mortos operam? O que eles executam? Nada, a Bíblia diz nada. A Bíblia diz: quando descer a sepultura, não haverá trabalho, nem plano, nem conhecimento, nem sabedoria. Então a Bíblia diz: o que tiver que fazer, faça agora em vida. Porque quando você estiver morto, na sepultura, não haverá trabalho, nem plano, nem conhecimento. Entenda. Se eles se viam como mortos, eles não tinham expectativa de haver mudança. Porque esse é o terceiro ponto. Os seus sentimentos
eles vão afetar o seu comportamento. Diga comigo, comportamento. Então, a maneira como você se vê afeta seus sentimentos e os seus sentimentos afetam o seu comportamento. Lhe pergunto, qual era o comportamento desse povo aqui no texto? Está, como eu disse para vocês, está aqui dentro das suas palavras. Eles disseram assim: a nossa nação acabou. O que foi que eles disseram? Eu quero ouvir vocês. O que foi que eles disseram? Ok. Essas são palavras de alguém que está com expectativa de mudança? De alguém que está dizendo as coisas vão ser diferentes de hoje em diante? Não. Quando ele diz a nossa nação acabou, é uma palavra de recomeço ou é uma palavra de final? Ok. Então, escute bem. Se eles se viam como mortos, então os sentimentos que eles tinham era exatamente o sentimento que eu acabei de dizer, de alguém que não tem expectativa. Eles não esperavam nenhuma mudança. Logo, quando você não tem expectativa de mudança, o seu comportamento é de alguém que desiste. Você vai desistir. Tudo faz sentido. Você vai o quê? Desistir. Eles disseram: a nossa nação o quê? Acabou. Você entrega os pontos. Você diz: chega. Eu quero que você perceba que isso aqui é um desenho da realidade. Quando eles se viam como mortos, era a imagem deles, de mortos, eles vão dizer: eu não tenho expectativa nenhuma de que as coisas sejam diferentes. Logo, a nossa nação acabou. Nós estamos entregando os pontos, nós estamos desistindo. Está claro isso ou não? Mas escute, quem foi que disse que o povo falou essas coisas? Quem foi a pessoa que declarou que o povo estava dizendo isso? Que eles eram mortos, que eles não tinham expectativa de futuro e que eles estavam desistindo, dizendo a nossa nação acabou. Quem foi que falou isso? Não foi Ezequiel, foi quem? O Senhor! Então significa que mesmo quando nós não falamos a palavra do Senhor, porque Ezequiel falou a palavra do Senhor, foi a mensagem de domingo. Ezequiel disse: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel trouxe mudança porque falou a palavra do Senhor. Mas o povo havia construído esta imagem de ossos secos pelas suas próprias o quê? Palavras. Mas o mesmo Deus que falou com Ezequiel é o mesmo Deus que ouviu as palavras negativas do povo. Quando você fala fora da palavra, Deus também te ouve. A única diferença é que Deus não concorda com você. Quando você fala fora da palavra, Deus está também o quê? Te ouvindo. Mas ele não quer dizer que ele vai concordar com você. Vou repetir. Quando falamos fora da palavra, quando falamos palavras negativas sobre a nossa vida, palavras negativas sobre os nossos, como nos sentimos, palavras negativas sobre os nossos comportamentos, o que afeta o nosso comportamento, Deus também está ouvindo. A diferença é que Deus não concorda. Deus tem uma palavra diferente daquilo que dizemos. Glória a Deus por isso, não? Já pensou? Se eles dissessem: olha, nós somos como mortos, Deus disse: é isso mesmo, eu concordo com vocês são mortos mesmo. A nossa esperança pereceu, então significa não há expectativa de mudança nenhuma. As coisas não podem mudar. E às vezes a gente usa até ditado assim, né? Não, 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 pastor, aquele meu marido não tem jeito, porque pau que nasce torto não se direita, ainda usa ditado. Eu já vi gente citar ditado como se fosse texto bíblico. Eu já tive colegas meus da época de seminário batista que dizia: como está escrito na Bíblia? Deus disse, faça por onde que eu te ajudarei. Eu disse: isso está em 2 você 5:20. Porque isso não está na Bíblia, né? As pessoas vão criando um monte de coisa que não tem na Bíblia e vai criando e dizendo que está na Bíblia. Não, ouçam bem. Deus está nos dizendo hoje: eu estou ouvindo, mas não significa que eu estou concordando. E qual é a prova que Deus não estava concordando com as palavras do povo de Israel? Se eles se viam como mortos,
obviamente eles não iam ter expectativa nenhuma, porque o que os mortos executam? Nada. Os mortos não executam nada, é o que a Bíblia diz. E qual é o comportamento de alguém que se vê como morto? Diga comigo, desistência. Diga comigo, entregar os pontos. Por que você disse que não tem jeito? Ah, você disse que não tem jeito. Como é que as coisas vão ser diferentes? Ok. Antes de eu continuar, e aqui é o ponto de virada para nós orarmos juntos. Deus está falando com você até aqui, diga amém. Ah, quando você desiste, é naquele momento em que você para de agir e de se mover. Quando você para de agir, para de se mover, é porque você desistiu. Quando você para de agir, para de se mover, você desistiu. E era o comportamento do povo. Ele disse: a nossa nação acabou. Nós não vamos fazer o quê? Mais nada. Estamos entregando os pontos. Agora vamos ver então, quando o Senhor demonstra que ele ouviu, mas que ele pensa diferente. Ele não concorda, ele pensa o contrário. E graças a Deus por isso. Ponto 1. Vamos voltar para o texto primeiro. Eu vou ler o texto. E vamos aqui mostrar que Deus não concordava com nada daquilo que o povo estava dizendo. Ou seja, quando nós, eu me incluo, quando nós começamos a falar coisas que não estão na palavra, Deus está ouvindo, mas Deus não concorda. Ele tem um outro pensamento, ele tem uma outra visão das coisas. Vamos lá. Vamos ler o texto novamente. Vai comigo novamente em Ezequiel 37, verso 11. Vai comigo lá. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel, porque eles dizem, não sou eu, são eles, o povo é que está dizendo: tornamos-nos ossos velhos e secos, é a maneira que se viam, não há mais esperança, em algumas versões, pereceu a nossa esperança, ou seja, no original está dizendo a ideia, nós não temos mais expectativa, é como nós nos sentimos, não há expectativa mais, não há mais maneira de vermos mudança, nós não esperamos por mudança, estamos sem vida, por isso eles disseram, estamos como mortos, estamos sem vida e sem expectativa. E eles continuam dizendo, a nossa nação acabou, ou seja, final, não é uma palavra de recomeço, é uma palavra final, acabou, fim. Aí, o texto, verso 12 diz, portanto, profetiza para eles e diga, assim diz o Senhor soberano. Alguém pode dizer aleluia? Ó meu povo, Deus está falando com o estranho ou está falando com o povo dele? E alguém aqui é povo de Deus? Então Deus está falando com você. Deus está dizendo: eu ouço suas palavras, mas não significa que eu concordo com todas as suas palavras. Você precisa concordar com as minhas. Ele diz: ó meu povo, eu abrirei as sepulturas, eu os farei sair delas, então os trarei de volta à terra de Israel. Alguém pode dizer aleluia? Então, ponto 1 do que Deus está dizendo. Deus está dizendo, número 1, eu vou abrir a sepultura. Primeira palavra de Deus, eles estavam dizendo, nós nos vemos como mortos. A palavra de Deus é, eu tenho uma palavra de ressurreição para vocês. Vocês se veem como mortos, se enxergam como mortos, sentem como mortos, mas a minha palavra é, eu vou abrir a sepultura. Eu tenho uma palavra de ressurreição para vocês. E vai me lembrar de Lázaro. Faz me lembrar de Lázaro. Ele diz: remova a pedra. Alguém pode dizer aleluia? Todo mundo dizia a Jesus: já está de 4 dias, está fedendo, sim ou não? Só que o povo via o morto. Jesus via Lázaro vivo. Tanto que, hora nenhuma, ele duvidou disso, quando ele dizia: Lázaro dorme e nós estamos indo lá para despertá-lo. Alguém pode dizer glória a Deus? Então diga assim comigo: Deus vê diferente do que o homem vê. O povo de Israel estava se vendo morto. Deus está dizendo: eu estou vendo vocês vivos, porque a minha palavra sobre vocês é uma palavra de ressurreição. Eu trago os mortos de volta à vida. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Agora,
Eu quero que você pense o seguinte: por que que para Deus é tão importante que você mude essa visão de alguém que está morto, sem vida, sem esperança, sem expectativa? Que para Deus é tão importante? Primeiro, como eu já expliquei, do ponto de vista geral, Deus não pode fazer muita coisa na sua vida se sua visão está equivocada. Porque a maneira como você se vê é a maneira como você vai se sentir e se comportar. E você vai querer depois botar na conta de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso. Isso não está vindo de Deus, está vindo da visão que você tem. Agora, por que que Deus quer arrancar você dessa visão de morte e te liberar, ou liberar sobre você uma palavra de ressurreição? Dentre muitos versículos, tem vários. Eu só separei um. Mas eu quero que você olhe esse texto. Põe aqui para mim Isaías 38, 18 e 19. NVI. Põe aqui outro profeta. Profeta Isaías 38. Quem está comigo, diga glória a Deus. Põe os olhos nesse texto aqui. Olha aqui que coisa tremenda. Pois a sepultura não pode louvar-te, a morte não pode cantar o teu louvor. Aqueles que descem a cova não podem esperar pela tua fidelidade. Olha como o texto é perfeito. Verso 19. Os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje faço. Alguém pode dizer glória a Deus? Por que que Deus tem uma palavra de ressurreição para você? Porque na sua ressurreição o nome dele é louvado. Na sua ressurreição, o nome dele recebe glória. Na sua ressurreição, o nome dele é exaltado. Alguém pode dizer aleluia? Percebam como o texto bíblico é perfeito. Quando você lê o profeta aqui, Ezequiel capítulo 37, o tempo todo Deus diz: então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando você sai dos mortos para a vida, é nesta hora que o nome de Deus é glorificado. Ele não é glorificado quando você está, entre aspas, vivendo como morto. Ele só é glorificado quando você está vivo, debaixo da palavra dele de ressurreição. Esse é o nascer de novo, é o nascer de Cristo, é a nova vida que Cristo tem para você. Aí o nome dele é glorificado. Alguém vai dizer aleluia? Alguém vai dizer glória a Deus? Diga comigo, é a minha vida ressurreta em Cristo que dá glória ao nome do Senhor, que louva ao nome do Senhor, que exalta o nome do Senhor. Então, o Senhor tem interesse de fazer isso na sua vida? O Senhor tem interesse hoje de liberar uma palavra de ressurreição e te tirar da morte para a vida? Alguém vai dizer glória a Deus? Então, qual é a primeira palavra que o Senhor libera? Diga comigo, uma palavra de ressurreição. Ele diz assim para o povo de Israel: eu vou abrir a sepultura. Amém? Segunda palavra que o Senhor libera sobre o povo de Israel. Ele diz: eu vou fazer com que vocês saiam dela. É a segunda palavra. Farei vocês sair delas. Ou seja, da sepultura. Alguém pode dizer aleluia? Farei vocês sair dela. Aqui é uma palavra de esperança. Diga comigo, uma palavra de esperança. Lembra que o povo disse? Nós não temos expectativa de uma mudança. Mas quando Deus diz assim: eu vou abrir a sepultura, ele está liberando uma palavra de ressurreição. Se ele vai abrir a sepultura, é que ele quer tirar o morto de lá. Sim ou não? Mas ele diz: eu vou tirar você de lá para fora. Ok? Não vou te deixar lá. Eu vou tirar você daqui para levar você para cá. Lembra todos os textos que nós já lemos sobre esse deslocamento? A Bíblia diz: ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse transportar, esse deslocar de Deus é porque Deus não quer que você fique no lugar onde ele está tirando você. Se ele está tirando você para levar para um outro lugar que é mais alto, mais sublime. Alguém pode dizer amém? Ele está te levando para a nova vida. Então escute. Por que que tirar da sepultura é uma palavra de esperança? Porque ele está te dizendo: enquanto você se vê como morto, você acha que a única vida que existe é essa vida aqui, ó, de sepultura. Mas quando eu abro a sepultura e eu digo a você: eu vou tirar você daqui, pôr você lá fora, agora você conhece uma vida fora da sepultura.
Você começa a descobrir que existe uma vida fora da sua sepultura. Você achava que só aquilo era a vida, aquilo ali não era nada, aquilo ali era uma prisão, uma escravidão, aquilo ali era um limite na sua vida, aquela ferida, aquela dor, aquele trauma. Eu vou lhe mostrar que há uma vida fora da sepultura, uma vida ampla, plena, uma vida abundante para você. Porque o que é uma pessoa sem esperança? É alguém que não tem expectativa de mudança. É alguém que não acredita que tem uma vida lá fora. Tem uma vida ampla lá fora, meu irmão. Você pode ter sido infeliz algum dia, mas não significa que você nunca mais vai ser feliz na vida. É o que eu estava falando há pouco das canções. Não significa porque você sofreu um trauma lá atrás na sua vida, uma dor, que nunca mais você vai ter uma vida plena, que nunca mais você vai ter uma vida cheia de realização, de felicidade. Irmãos, pelo contrário, eu já vi pessoas que elas foram instrumentos para curar outras na área da sua dor. Quantos garotos órfãos, quando cresceram, se tornaram bem-sucedidos, começaram a cuidar de crianças órfãs com o dinheiro que ganharam na vida? Porque sabem o que era viver como órfão. Quantas pessoas viveram situações de extrema pobreza e quando se tornaram adultas e com uma qualidade de vida melhor, passaram a alimentar pessoas em situação de rua ou coisas parecidas? Quantas pessoas sofreram traumas no casamento e depois se tornaram ministros para curar outros casamentos? Deus é especialista em transformar áreas da nossa dor na área em que Ele nos usa para a cura de outros, porque só Deus reverte maldição em bênção. É o único ser que eu conheço que faz isso. Ele pode pegar a área da sua ferida, a área da sua dor e transformar na área da sua vocação. E fazer de você um instrumento de cura. Então ele está te dizendo, pare de achar que a única vida é essa de sepultura, que o povo de Israel estava achando assim, a nossa esperança acabou, não tem mais expectativa. Não, 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 não. Há uma vida fora da sepultura. Ele gritou, Lázaro, saia para fora. Há uma vida aqui fora. Alguém pode dizer glória a Deus? E hoje está dizendo a essa igreja, saia para o lado de fora. Saia da sua prisão. Não foi que ele disse para Elias, Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Você enclausulado na caverna, você está vivendo os seus sentimentos, as suas dores. Irmão, quando a gente fica preso em um lugar, quando a gente fica preso em um mesmo lugar, estamos enclausulados dentro dos nossos próprios sentimentos, das nossas emoções, estamos presos e Deus quer nos tirar para o lado de fora, Ele quer nos libertar de uma vez por todas. Irmãos, pare de ser escravo dos seus sentimentos e de emoções antigas. Há uma vida do lado de fora. De fora de quê? Da sua prisão, fora da sua cadeia, fora da sua caverna, fora da sua sepultura. Há uma vida que Deus tem para você. Então precisamos parar de falar as nossas próprias palavras negativas e começar a concordar com Deus. Deus ouve, mas Ele não concorda com as nossas palavras. A palavra de Deus era contrária à do povo. O povo diz, nós estamos mortos. Deus disse, a minha palavra de ressurreição, eu abro sepultura. O povo dizia, a nossa esperança acabou. Não, não, a esperança de vocês não acabou. Existe uma vida lá fora, eu vou tirar vocês da sepultura e vou levar vocês para o lado de fora. Alguém pode dizer glória a Deus? E finalmente eles disseram assim, a nossa nação o quê? A nossa nação o quê? A nossa nação o quê? Era uma palavra final? Era. Era uma palavra de alguém que chutou o pau da barraca e está dizendo o quê? Não tem o quê? Não tem o quê? Porque quando você perde expectativa, quando você acha que não tem mais mudança, então você chuta o pau da barraca, você diz, não tem mais jeito. Acabou. Eu desisto, chega. Acabou, é o fim. Deus disse, não é o fim. Sabe quem tem na boca o apito de árbitro? É Deus. Ele não apitou ainda o final da partida. Alguém pode dizer aleluia?
Irmãos, não é a morte que tem o apito que encerra a partida, não. Quem tem a última palavra na sua vida é Jesus. Quem tem a última palavra da sua vida é o Senhor. O Senhor, ele está lhe dizendo: ainda não terminei a obra na sua vida. Eu ainda não concluí a obra na sua vida. Ainda não finalizei. O povo disse: a nossa nação acabou. Deus disse: ele disse, vou abrir a sepultura, vou fazer vocês saírem de lá de dentro, levar vocês para o lado de fora. E a terceira palavra de Deus foi disse: eu vou trazer vocês de volta. Meu irmão, trazer de volta é uma palavra de terminar ou é uma palavra de recomeçar? Quando o povo disse: nossa esperança acabou, não há mais expectativa, acabou tudo, Deus disse: não, 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 não está acabado, eu vou fazer vocês recomeçarem. Deus é o Deus dos novos começos. Deus quer te dar um novo começo. Em várias áreas da sua vida, Deus quer te dar um novo começo. E a sua própria vida em Cristo é um novo começo. Por que é um novo começo? Deus não lhe daria uma nova vida para fazer você viver uma vida velha. Melhor, Deus não lhe faria uma nova criatura para lhe fazer viver uma vida velha. Você é uma nova pessoa para uma vida nova. Você é uma nova pessoa para uma vida nova. Você é uma nova pessoa para uma vida nova. Ele quer que sua vida seja completamente diferente. E ele disse: eu vou lhe levar de volta para a sua terra. A nação não acabou, porque vocês são o meu povo. Eu vou levar vocês de volta para a sua própria terra. Alguém pode dizer aleluia? Então diga comigo uma palavra de ressurreição. Diga comigo uma palavra de esperança e uma palavra de recomeço. Você sabe quando é que você perde a esperança? Quando você não entende a perspectiva de Deus. Deus disse: mude a perspectiva, em vez de você ficar olhando para a sepultura, olhe para o lado de fora da sepultura. E agora, para você ter um recomeço, acredite que Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da segunda chance. Quando você se arrependeu, Deus te deu uma segunda chance. Deus perdoou o seu pecado. Alguém pode dizer aleluia? Homens na Bíblia oraram e Deus mudou a sorte desses homens. Inúmeros homens na Bíblia tiveram sua sorte mudada. Nações tiveram sua sorte mudada por causa de uma oração, por causa de uma busca a Deus. Deus é o Deus da segunda chance. Alguém pode dizer aleluia? Deus está dizendo, sabe de uma coisa? Ainda não é o fim. Não chegou o fim. Não chegou. Porque Deus é o Deus da segunda chance, segundas oportunidades. Deus é o Deus de novos começos, o Deus do recomeço, o Deus do recomeçar. Amém? O homem diz, acabou, não tem mais jeito. Deus diz, vamos voltar para Lázaro aqui, eu termino. A Bíblia diz que depois que Lázaro ressuscitou dentre os mortos, as pessoas iam à casa de Lázaro não apenas para ver Jesus, mas para ver e ouvir a Lázaro. O Lázaro que voltou de volta à vida tinha uma mensagem que ele não possuía antes. A mensagem de Lázaro de ressurreição ganhava outras pessoas para Cristo. Então significa que quando Deus te dá um novo começo ou um recomeço, sua vida vai ganhar um significado e um propósito maior do que em qualquer outra época da sua vida. Amém? Ela vai ganhar uma nova dimensão. O povo de Israel, quando saísse do Egito ou do exílio e voltasse para a sua nação, Deus estava crendo e profetizando que aquele povo não seria nunca mais um povo rebelde ou desviado, seria o seu povo, a ponto dele dizer: eu vou colocar o meu espírito em você. Deus é o Deus da fé. Deus não fala o que está acontecendo. Deus fala aquilo que ele deseja que aconteça. E ele diz: esse povo rebelde, que por causa da sua rebelião foi para o exílio, eu vou levar de volta. E quando eu levar de volta, eu acredito tanto na obra que eu estou fazendo, que eu vou pôr a pessoa mais santa do mundo vivendo dentro desse povo. Eu vou pôr neles o meu espírito. Deus está dizendo hoje aqui: eu acredito tanto na obra que eu tenho na vida de vocês, que eu estou colocando o meu espírito em suas vidas. Alguém pode dizer aleluia?
Quando você receber essa palavra dessa noite, diga amém. Aplauda forte a Jesus. Ele é digno. Glória a Deus. Então, Aleluia. nós voltamos a nos encontrar no domingo, às 9 da manhã. Toda a casa aqui no domingo para recebermos a palavra e juntos adorarmos Jesus. Levante suas mãos para receber a bênção final. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo e maravilhoso Filho, e a doce presença do Espírito Santo, nosso Consolador, esteja hoje com a sua vida e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para sempre. Amém. Um beijo grande em seu coração e que a graça esteja com você. Nos vemos domingo, às 9 da manhã.